Imagine um momento antes do tempo existir, antes das estrelas piscarem no céu, antes do primeiro amanhecer colorir o horizonte. Nesse silêncio absoluto, uma voz ecoa: haja luz. E de repente, o nada se transforma em tudo. Esta não é apenas uma história antiga, é a sua história, a origem de cada pergunta que você já fez sobre propósito, destino e redenção. Se você já se perguntou por que existe sofrimento no mundo, ou se há esperança para a humanidade, você precisa conhecer esta jornada épica, que começou no jardim perfeito e terminará em uma cidade eterna. No princípio, Deus criou os céus e a terra com precisão de um relojoeiro cósmico. Cada elemento foi posicionado com propósito: as águas separadas, a terra seca emergindo, as plantas brotando em explosão de cores, os luminares governando dia e noite. Mas o ápice dessa sinfonia criativa aconteceu quando Deus se abaixou, pegou o pó da terra e soprou seu próprio fôlego, criando o ser humano, não como servo, mas como filho, não como máquina, mas como ser livre. Adão e Eva caminhavam com Deus na viração do dia, numa intimidade que transcendia qualquer relacionamento que conhecemos hoje. Mas toda grande história tem seu momento decisivo, e o nosso veio disfarçado de serpente astuta. É assim mesmo que Deus disse? A primeira semente de dúvida plantada na mente humana. O fruto proibido não era apenas uma maçã qualquer. Representava a escolha entre confiar no Criador ou querer ser o próprio Deus. Quando Eva estendeu a mão e Adão a seguiu, não foi apenas uma mordida, foi uma ruptura cósmica. A vergonha substituiu a inocência, o medo tomou o lugar da confiança, e as folhas de figueira se tornaram a primeira tentativa humana de consertar o que havia quebrado. A expulsão do Éden não foi vingança divina, mas proteção misericordiosa. Comer da árvore da vida em estado de pecado seria eternizar a separação. Querubins com espadas flamejantes guardaram o caminho de volta, mas preste atenção neste detalhe crucial. Antes, mesmo de pronunciar o julgamento, Deus fez uma promessa velada. Falando à serpente, ele profetizou sobre um descendente da mulher que esmagaria sua cabeça. Era a primeira nota de uma sinfonia de redenção que levaria milhares de anos para ser completamente tocada. Ali, entre espinhos e suor, nasceu a esperança. O que aconteceu depois mudaria para sempre o curso da humanidade. Caim e Abel inauguraram a realidade do conflito fraternal, e a violência se espalhou como vírus mortal pela terra. Mas Deus, em sua soberania, já havia traçado um plano de resgate que passaria por um homem chamado Noé, uma arca impossível e uma promessa selada com as cores do arco-íris. Se você acha que conhece essa história, prepare-se, porque o que vem a seguir revelará conexões que você nunca imaginou. A maldade humana havia atingido um ponto sem retorno. O texto sagrado diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, não por erro divino, mas pela profundidade da dor ao ver sua criação mergulhada em violência e corrupção. Imagine o Criador do universo sentindo o peso da decepção. Mas em meio a essa escuridão moral absoluta, um homem brilhava. Noé, descrito como justo e íntegro, alguém que andava com Deus numa época em que todos corriam para longe dele. A construção da arca não foi apenas um projeto naval, foi um ato de fé radical que durou décadas enquanto não havia sequer nuvem no céu. Quando as comportas do céu se abriram e as fontes do grande abismo se romperam, não foi apenas chuva. Foi o cosmos retornando ao caos primordial. Por 40 dias e 40 noites, a água subiu até cobrir os montes mais altos. Dentro da arca, Noé e sua família ouviam o silêncio ensurdecedor de um mundo sendo resetado. Mas perceba a beleza oculta. Deus não apenas destruiu, Ele preservou. Cada animal, cada semente de vida futura estava protegida naquela embarcação de madeira e fé. Quando finalmente a arca repousou no Monte Ararat e a pomba trouxe o ramo de oliveira, não era apenas o fim do
Julgamento era o nascimento de uma nova chance. Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, nasceriam todas as nações da terra. E aqui está um detalhe fascinante que muitos ignoram. Suas descendências traçaram o mapa profético da redenção. De Sem viria a linhagem semita, incluindo Abraão e, eventualmente, o próprio Messias. Jafé se expandiria pelas regiões que hoje conhecemos como Europa e Ásia, cumprindo a profecia de que ele habitaria nas tendas de Sem. Cam se tornaria pai de nações, poderosas como Egito e Canaã, que desempenhariam papéis cruciais, tanto como opressores quanto como refúgio, na história do povo escolhido. Um momento de embriaguez e desrespeito familiar lançou sombras que ecoariam por gerações, mostrando como nossas escolhas criam ondas através do tempo. A humanidade, agora multiplicada, decidiu construir uma torre que alcançasse os céus, não para adorar a Deus, mas para fazer nome para si mesma. Babel não era apenas arquitetura ambiciosa, era a repetição do pecado edênico, querer ser como Deus. A confusão das línguas não foi castigo cruel, mas sabedoria divina impedindo que a humanidade unida no mal causasse dano irreparável. A dispersão forçada criou nações, culturas e línguas distintas, preparando o cenário para o próximo ato divino. Chamar um homem de uma dessas nações dispersas para abençoar todas as outras. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Com estas palavras, Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus, uma das cidades mais avançadas da época. Imagine deixar tudo o que conhece baseado apenas numa voz e numa promessa. Deus prometeu fazer dele uma grande nação, mas Sara era estéril e ambos já passavam dos 70 anos. A matemática humana dizia, impossível. A fé sussurrava, espere. Quando Isaque finalmente nasceu, o riso de Sara ecoou profeticamente. Deus especializa-se em transformar impossibilidades em testemunhos. Mas o teste supremo viria quando Deus pediu Isaque em sacrifício no Monte Moriá, o mesmo monte, onde séculos depois, outro filho seria oferecido, mas dessa vez, sem substituto. A história de José é uma aula sobre como Deus transforma tragédia em triunfo. Vendido pelos próprios irmãos por ciúmes, acusado falsamente e esquecido na prisão, José tinha todos os motivos para amargurar-se. Mas cada queda era, na verdade, um degrau na escada divina. Quando interpretou os sonhos do faraó sobre os 7 anos de fartura e 7 de fome, José não apenas salvou o Egito, ele preparou o refúgio para sua família, cumprindo seus próprios sonhos de juventude. Vós pensastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. De hóspedes honrados a escravos oprimidos, a transição foi gradual, mas devastadora. Um novo faraó que não conhecia José viu nos hebreus uma ameaça demográfica. É neste contexto de opressão que nasce Moisés, o libertador. O mesmo rio que deveria ser seu túmulo tornou-se seu caminho para o palácio. Não foram demonstrações aleatórias de poder. Cada uma confrontava uma divindade egípcia específica. O Nilo transformado em sangue, as trevas sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Cada ato declarava que só há um Deus verdadeiro. A noite da Páscoa marcou não apenas a liberdade de um povo, mas o símbolo máximo da redenção. O sangue de um cordeiro salvando da morte. Geração de guerreiros nascesse. O maná diário ensinava dependência. A água da rocha mostrava provisão. A nuvem e o fogo, presença constante. No Sinai, Deus deu uma aliança e uma lei, não para prender, mas para libertar. Josué liderou o povo com coragem e fé. As muralhas de Jericó caíram não por força, mas por obediência. Cada vitória em Canaã provava que o impossível se tornava possível quando o povo confiava em Deus. Os séculos seguintes foram marcados por ciclos de fé e esquecimento. Juízes surgiam para libertar Israel sempre que o povo se afastava. Débora, Gideão, Sansão, homens e mulheres imperfeitos usados por um Deus perfeito. Então vieram os reis. Saul começou com humildade e terminou com orgulho. Davi, o pastor poeta,
Foi chamado homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas por se arrepender profundamente. Salomão herdou sabedoria e paz, mas o coração dividido trouxe idolatria e ruína. O reino se partiu. Israel ao norte, Judá ao sul. Profetas se levantaram, como vozes clamando no deserto. Elias, Isaías, Jeremias, cada um chamando o povo de volta à aliança. Mas a rebeldia levou-o ao exílio na Babilônia, onde o templo foi destruído e a esperança quase se apagou. Mesmo no exílio, Deus estava agindo. Daniel permaneceu fiel entre leões e impérios. Ezequiel viu ossos secos reviverem, um símbolo de que a nação voltaria à vida. Quando Ciro, rei da Pérsia, permitiu o retorno, Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras restaurou a lei e Neemias os muros. Então, o silêncio. 400 anos sem profetas, mas não sem propósito. O mundo se preparava, o grego se tornava língua comum, Roma construía estradas, e o palco da história estava pronto. Em Belém, uma virgem chamada Maria deu à luz o Filho de Deus. O Verbo se fez carne. Pastores ouviram anjos cantando, magos seguiram uma estrela, e o rei nasceu em uma manjedoura. Jesus cresceu e iniciou um ministério que mudaria o mundo. Curou enfermos, perdoou pecadores, ensinou com autoridade. Cada milagre era um vislumbre do reino dos céus. Ele mostrou que o maior é o que serve e que o amor vence o ódio. Mas o amor o levou à cruz. Traído, humilhado e crucificado, ele carregou sobre si o peso de toda a humanidade. Está consumado. O grito que ecoou pela eternidade. O véu rasgou, o acesso foi restaurado. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. A morte foi vencida. A esperança ressuscitou. Jesus apareceu aos discípulos, comeu com eles, mostrou as marcas, prova de que o impossível havia acontecido. O Espírito Santo desceu em Pentecostes e a igreja nasceu com poder e propósito. De perseguidos, tornaram-se proclamadores. O Evangelho cruzou impérios, línguas e gerações. E a promessa final permanece: eis que venho sem demora. Um dia, o Rei voltará. Não mais como cordeiro sacrificado, mas como leão vitorioso. A morte será destruída, toda lágrima enxugada, e Deus habitará para sempre com seu povo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.